Estamos no meio de uma série de mensagens sobre a família e hoje vamos terminar esta série de mensagens. E hoje vamos abordar um assunto que é controverso, que é um assunto que é muito relevante na nossa sociedade. Quero terminar esta série de mensagens com uma mensagem chamada O que a Bíblia fala sobre homossexualidade. E a verdade é que aqui em Portugal o conceito da família está a mudar radicalmente até ao longo dos últimos 10 anos. Há 20, 30 anos atrás, pouca gente imaginava que haveria casamento homossexual aqui em Portugal e é só uma questão de tempo até haver adopção de casais homossexuais aqui em Portugal. Então nós precisamos, no meio da nossa sociedade, no meio das nossas famílias, precisamos de ver o que a Palavra de Deus tem para dizer para as nossas vidas. Agora, muitas pessoas, eles abordam a Palavra de Deus como se fosse um livro de receitas. Eu gosto disto e disto, isto apetece-me comer, mas isto não gosto tanto, ou isto é um pouco difícil. Mas a Palavra de Deus não é como um livro de receitas. A Palavra de Deus é inspirada por Deus. Deus, que é o Criador, comunica com o ser humano através da sua Palavra. E então nós precisamos, se queremos seguir Deus com as nossas vidas, se queremos seguir o padrão de Deus para a família, precisamos de ver o que a Palavra de Deus tem a ver sobre este assunto e sobre toda a nossa vida. Agora, eu reconheço que cada pessoa que chegou aqui hoje veio com uma opinião sobre este assunto. Alguns de vocês pensam que a homossexualidade é normal e não é pecado, deve ser afirmado. E há outros de vocês que estão aqui que afirmam o contrário. Mas talvez até o ponto quase de odiar ou menosprezar a pessoa que vive desta forma. Eu não tenho conhecimento disto, mas é possível que pode haver alguém hoje que este assunto é muito pessoal, porque tu estás com dúvidas sobre a tua identidade sexual. Finalmente pode haver algumas pessoas a pensar, por que vamos meter o nosso nariz neste assunto? Não podemos deixar este assunto ao lado e só ler uma passagem da Bíblia mais agradável, mais calmo. Nós devemos considerar este assunto hoje por 3 razões. Primeiro, porque está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a homossexualidade e queremos ver a vida inteira com a luz da Bíblia. Nós somos uma igreja que proclama a Palavra de Deus e não podemos desviar disso. O que está aqui é a nossa regra de fé e prática. Mas, em segundo lugar, devemos considerar este assunto hoje porque é uma questão importante e relevante na nossa sociedade. Precisamos de olhar para o plano de Deus para a família e para as nossas vidas. Em terceiro lugar, precisamos de dar uma defesa bíblica sobre este assunto. E precisamos de poder oferecer esperança aos que vivem este estilo de vida. Agora, antes de abrirmos as nossas Bíblias, quero só deixar 2 informações que eu acho importantes. Primeiro, eu não sou um estudioso nesta área, mas eu tenho amigos que vivem este estilo de vida e na preparação desta mensagem passei bastante tempo a estudar este assunto. Contudo, não é a minha opinião que vale, eu quero simplesmente transmitir o que a Bíblia diz. E em segundo lugar, nesta mensagem eu vou citar muitas estatísticas. E estas estatísticas todas vêm das estatísticas feitas nos Estados Unidos. E foi simplesmente assim porque não consegui encontrar estas estatísticas aqui em Portugal. Mas eu creio que não foge longe da realidade da comunidade homossexual aqui em Portugal e da sociedade em geral aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias para Gênesis capítulo 19. A Bíblia começa falando da homossexualidade nesta passagem, em Gênesis 19. E vocês que sabem esta história, esta passagem da Bíblia, sabem que havia 2 cidades, de Sodoma e Gomorra. E nesta cidade
morava Ló. E Abraão, ele era familiar de Abraão, e nesta cidade Deus diz: por causa do pecado desta cidade, vou destruir estas duas cidades. E quero destacar só dois versículos desta passagem. E em Gênesis 19, mostra, em versículo 10, diz o seguinte, 19:10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, estes são dois anjos, que vieram avisar Ló e a sua família, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E antes disso, em versículo 6, em versículo 5, os homens da cidade saíram. Em versículo 5 diz: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Trazei-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló e eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. O que estava a acontecer nesta cidade? Entraram estes dois anjos, eram estrangeiros, entraram nesta cidade e os homens desta cidade foram à casa de Ló e disseram: queremos conhecer. Era um eufemismo para ter relações sexuais com estes homens. E Ló disse: não fazeis este mal. E agora muitas pessoas dizem: estas cidades não foram destruídas por causa do pecado de homossexualidade. Era simplesmente falta de respeito para os estrangeiros ou falta de hospitalidade. Mas vamos para Judas, capítulo... Judas, só um capítulo, mas Judas, versículo 7. E está aí no vosso esboço. Por favor, seguem com o esboço hoje. Judas 1,7 diz o seguinte: lembrem-se de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e às práticas contra a natureza. Por isso receberam o castigo de um fogo eterno que ficou a servir de exemplo. Parece claro aqui nesta passagem que a Bíblia condena o pecado de homossexualidade. Olhem também na Bíblia, ou no vosso esboço, que está aí escrito, em Levítico 18:22 diz: nenhum homem deve ter relações sexuais com outro homem. É uma coisa abominável. Agora também as pessoas com mentes iluminadas, digamos, hoje, dizem: mas isto faz parte da lei de Moisés, lei cerimonial, e isto não é válido hoje. Mas isto está no meio de uma passagem que não é lei cerimonial, é lei moral. Fala sobre a proibição do adultério, da fornicação. Fala nesta passagem de antes sobre a proibição contra a bestialidade e vários assuntos. Então, a Bíblia proíbe e fala com clareza sobre este assunto. Mas a passagem mais importante sobre este assunto é em Romanos 1:25. E a palavra de Deus diz o seguinte, nesta passagem, que descreve uma sociedade e pessoas que não querem ter nada a ver com Deus. Querem saber como é uma sociedade sem Deus? Então olhem para esta passagem, porque descreve muito bem exatamente como é. Paulo, ele diz, por exemplo, em versículo 21, ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O homem queria fazer as coisas da sua própria maneira. Não só nesta área sexual, mas em tudo. Esta é rebelião do homem contra Deus. E depois olhem em versículo 25. Qual era o resultado? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros. Esta passagem fala com clareza sobre este assunto de homossexualidade. E podemos ver que a Bíblia fala e condena isto. Agora, talvez estejam a pensar:
David, por que estamos a apontar o nosso dedo só ao pecado da homossexualidade? Isto não é um pouco injusto? Lembrem, há 2 ou 3 semanas, o pastor Cássio, ele pregou sobre a pureza sexual e foi uma mensagem completamente sobre a fornicação, o adultério e sobre todos os aspectos da pureza sexual. Então nós não estamos a apontar o dedo para o homossexual. Já há algumas semanas apontamos o dedo a todos os heterossexuais. Então a Bíblia fala sobre isto e ensina sobre a homossexualidade. Esta passagem em Romanos diz várias coisas. Dizem que não queriam obedecer a Deus. Então Deus diz, se não querem obedecer a mim, vamos ver até que ponto vai levar o pecado. O pecado é como uma espiral descendente. Quanto mais nós afastamos-nos de Deus, mais longe e mais no espiral do pecado ficamos. E é assim que acontece não só neste aspecto da homossexualidade, mas em qualquer pecado. Agora, temos visto que Deus é o Criador. Ele sabe melhor como funciona o homem e a mulher. E a Bíblia, com clareza, mostra que nós não fomos criados para a homossexualidade. Deus não criou o homem ou a mulher para viver este estilo de vida. E a lei natural mostra-nos isto. Agora, muitas pessoas dizem, mas, olha, se olharmos para alguns animais, há machos que têm sexo com os machos. Isso não é um exemplo da natureza, da homossexualidade, não será válido para nós como seres humanos. E é verdade, há animais que fazem isso, mas até os cientistas olham para isso e notam e sabem que isso não é natural. E nós, só por ser verdade em algum animal, não faz verdade e correto nas nossas vidas. Há alguns animais que a fêmea, depois de ter o ato de procriação com o homem, come o homem, mata o homem. E nós não vamos chegar àquele ponto, eu espero que sim. Então, nós não podemos olhar para isto, a Bíblia, e dizer que a homossexualidade é correta de qualquer forma. Mas se vamos responder à comunidade homossexual com verdade e com graça, precisamos ir além disto. Vimos o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade. Eu não acrescentei nada, eu não coloquei uns versículos escondidos que estão na minha Bíblia. É isto que está na Bíblia. É isso que queremos proclamar. Mas vamos para número 2. Quais são algumas causas da homossexualidade? Agora, eu vou mostrar com esta cadeira. Esta cadeira tem 4 pernas. É isso que se diz? Cadeiras têm pernas, não é? Agora, imagina se com 4 pernas esta é uma cadeira estável. Mas se tirarmos uma destas cadeiras, já não é uma cadeira estável. Começa a inclinar para um certo lado. Então, quais são algumas causas possíveis? Por muitos anos, por muito tempo, até os anos 70, os estudiosos diziam que a homossexualidade era uma tendência genética. E eles pensaram que era... desculpa. Não era uma tendência genética, que era... Sim, era uma tendência genética. E uma doença... Primeiro eles disseram que era uma doença psicológica. Mas depois, dos anos 70, disseram não é uma doença psicológica. Isto é uma tendência genética. Mas os estudos mais recentes indicam que isto não é uma causa fixa da homossexualidade. Quero mostrar-vos, por exemplo, próximo slide. Esta é um pouco difícil para ver, mas este é um artigo. Diz que a homossexualidade não é questão genética. E fala sobre uma estudiosa que é lésbica, mas ela diz que pelo menos 50% da probabilidade de uma pessoa ser homossexual não é baseado na genética. Um outro estudo, isto foi feito só há 2 semanas, e é em inglês, mas diz ser homossexual é só em parte devido a ter o gene homossexual. Então, isto pode ter um efeito.
mas não é a história completa. Uma outra, então imaginamos que uma parte pode ser uma tendência genética, mas outra parte podia ser disfunção familiar, podia ser uma influência. Eu já ouvi histórias tristes de pessoas que tiveram famílias completamente disfuncionais. E isto pode ser um fator. Também abuso sexual pode ser um fator nisto. Sabem, se uma pessoa é abusada sexualmente, é 3 vezes mais provável um dia tornar-se e viver num contexto homossexual. E também, em quarto lugar, é simplesmente, ou pode ser, uma escolha consciente. Nós temos de ser honestos que todos nós lutamos contra o pecado nas nossas vidas. Todos nós temos a tendência de pecar e todos nós temos tendências de pecar em áreas diferentes. Por exemplo, pode mostrar agora. Este homem chama-se Rick Warren. E Rick Warren é o pastor de uma das igrejas maiores dos Estados Unidos. E ele, numa entrevista, entrevistadora, é assim que se diz? Ela disse ao Rick Warren, então esta questão de nascer como homossexual e de ser isto como um fator. Ele disse, bem, a minha inclinação, ele disse, pode até ser, mas a minha inclinação, e ele era muito honesto, é que eu quero ter sexo com todas as mulheres bonitas que eu vejo. Mas eu não faço isso, porque eu sei que não é a vontade de Deus e que eu vou estragar a minha vida. E então, todos nós lutamos contra tendências diferentes nas nossas vidas. Até dizem que 15% da população tem o gene que faz mais provável ser um alcoólico. E nós não dizemos a um alcoólico, então és mais disposto para ser alcoólico, então vá lá, bebe tudo o que quiseres. Não, dizemos que precisas de controlar a sua vida. Não deves beber, deves controlar-se para não ser alcoólico. Então, estamos a ver que é uma escolha consciente, pode ter vários motivos, mas como qualquer vício, como qualquer pecado, quanto mais exploramos e usamos, quanto mais vamos querer aquilo. O pecado funciona assim. Tiago 1,13 diz o seguinte, quando alguém for tentado, não diga, foi Deus que me mandou esta tentação. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador da tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivo da tentação. Para cada um, seduzindo-o, desviando-o do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado. E o pecado, como consequência final, produz a morte. Então a Bíblia diz que é uma escolha pecaminosa. E isso são boas notícias, porque Jesus é a solução para o pecado. Então pensem sobre isto. Vamos avançar. Número 3. Como é que a homossexualidade surge na vida de uma pessoa? Começa simplesmente com pensamentos, como qualquer pecado nas nossas vidas. E é por isso que em 1 Coríntios diz o seguinte, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. De pensamentos, se nós pensamos em alguma coisa, só por pensar nisso não significa que é verdade. Já ouvi de pessoas que disseram, eu tive sonhos sobre isto e penso que é verdade na minha vida. Pode não ser. Também ações. De pensamentos vêm ações. Uma pessoa surge a curiosidade na sua vida, outras pessoas pressionam-te para fazer isso e assim surge a pressão. E aí segue um estilo de vida. Uma ação muitas vezes segue outra e eventualmente começa a ser este estilo de vida. E se tu perguntares a grande maioria dos homossexuais, eles vão responder, se tu perguntares quem és tu, a primeira resposta não é eu sou português, sou homem, sou mulher, sou cristão, sou budista, não é isso. Dizem sou homossexual. A sua identidade é nisso.
E então, estamos a ver a maneira que esta leva a um estilo de vida. E a verdade é que a homossexualidade é como qualquer outro pecado. Promete muito, mas resulta em tristeza, em destruição. Sabem, a comunidade homossexual quer apresentar uma cara bonita. Querem dizer que viver, seguir as tuas paixões e viver assim dá felicidade. Mas a verdade é que 10% das pessoas que dizem que são homossexuais são monógamos. Isso é incrível para mim. Em média, uma pessoa homossexual tem entre 20 e 100 parceiros cada ano. 78% têm uma doença sexualmente transmitida e um homem homossexual tem 46 vezes mais probabilidade em ter SIDA do que um homem heterossexual. É incrível. Quando eu vi estas estatísticas, eu fiquei de boca aberta. Mas estamos a ver o resultado de pecado. Então a questão vem, a pergunta vem. É possível haver mudança num homossexual? Olhem para esta passagem. Porque há esperança. E há esperança para qualquer pecado na vida de uma pessoa. Qualquer estilo de vida que está longe de Deus. Paulo está a escrever para uma igreja e ele diz: não sabem que os injustos não têm parte no reino de Deus. Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os adoradores de falsos deuses, nem os adúlteros, nem os que praticam relações homossexuais, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os gatunos terão parte do reino de Deus. Mas isto é fantástico. Ele diz: no vosso meio alguns pertenciam ao número dessas. Mas depois foram purificados do pecado, consagrados a Deus, justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está a dizer: no vosso meio, na tua igreja, houve pessoas que eram homossexuais, que eram adúlteros, que eram adoradores de falsos deuses. Mas, e que grande palavra, mas, depois foram purificados do pecado. Há esperança. Eu não sei se vocês sabem isto, mas hoje o último coro que nós cantamos é Te Agradeço. E sabem, este coro foi escrito por um homem chamado Dennis Jernigan. Vamos ver o seu testemunho. Mas ele escreveu este coro como testemunho da mudança que Deus fez na sua vida. Ele vivia num estilo de vida homossexual. Deus mudou a sua vida. Vamos ouvir um pouco. É a mensagem poderosa. Eu lembro-me há alguns meses atrás. Eu estava a falar com um amigo meu que vive um estilo de vida homossexual. Com lágrimas nos seus olhos. Ele disse: David, eu não sei, eu já vivi assim toda a minha vida. Eu não sei se eu consigo mudar. E eu disse: tu não consegues mudar. Mas Jesus pode transformar a sua vida. E esta é a realidade para a família inteira. Não só nesta questão, não só neste assunto, mas vemos que um homossexual, um pecador qualquer, pode mudar. Então, qual é que deve ser a nossa resposta? Temos visto o que a Bíblia diz sobre este assunto. Como é que devemos responder? Em 2 Timóteo há um versículo muito importante. Olhem no vosso esboço. Diz em 2 Timóteo 2:24: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Agora, infelizmente, há muitos cristãos que eles olham para a comunidade homossexual quase como se fossem pessoas nojentas e fazem piadas sobre aquelas pessoas e manifestam uma arrogância e uma atitude tão incorreta. E isso é triste. Homossexualidade é pecado, mas homofobia também é pecado. E então aqui nós vemos o padrão perfeito. Ele diz: o servo do Senhor não convém contender, mas com mansidão ensina. E quem é que muda a vida de uma pessoa? Diz: Deus lhes dará arrependimento. Deus muda a vida de uma pessoa. Isso significa que ficamos aí sentados, não fazer nada? Não, porque diz:
instruindo com mansidão. Então, vemos aqui que precisamos de mostrar compreensão e amor. E também falar a verdade. Como é que devemos mostrar compreensão e amor? Eu espero que nesta igreja, no futuro, vai haver pessoas que podem testemunhar da mudança que Deus fez na sua vida, de uma vida homossexual. Como é que podemos mostrar compreensão e amor? Conversa com um homossexual, ouve a sua história, convida-o à igreja, faz uma amizade. Se um homossexual aberto aparecer aqui um dia, devemos mostrar amor, devemos mostrar compaixão e simpatia, e ele ou ela deve sentir-se bem-vindo. Quero mostrar esta fotografia, ou esta mulher, chama-se Rosaria Butterfield. E ela é doutora, Rosaria, mas ela era diretor de estudos femininos numa universidade muito prestigiosa nos Estados Unidos. Ela vivia vida lésbica e ela diz o seguinte: na minha opinião, os cristãos não eram apenas maus pensadores e manipuladores, eles eram emocionalmente e espiritualmente violentos. Aquilo que ela está a dizer é verdade. Muitas pessoas, vindo desta vida, pensam isso. Afinal, como se atrevem a me declarar e todo mundo que eu amava perdido em pecado? Tudo isso mudou quando um pastor cristão e sua esposa se tornaram meus amigos. Cristãos fizeram amizades comigo mesmo quando eu era o inimigo. Eles não se identificaram comigo, eles identificaram com Cristo. E depois caminharam pelo caminho longo e sinuoso da fé comigo. Eles confiavam que Deus era maior do que eu e eles estavam certos. Pois ela diz: nunca duvide que no menor ato da fé e obediência você está plantando, ou regando, ou lavrando, ou colhendo um legado da verdade do Evangelho. A Deus seja toda a glória. Um pastor humilde, de uma igreja pequena, mostrou-se amigo, ele e a sua família, a esta mulher. E ao longo de vários anos, 2 ou 3 anos, finalmente ela converteu-se. Ela agora fala em muitas universidades, nos Estados Unidos inteiro, a falar a verdade, a falar sobre a esperança que há em Jesus Cristo. Mas porquê? Porque houve alguém com um placar a dizer: tu és um pecadora e vais morrer e ir para o inferno? Não. Porque houve alguém que mostrou amor e também falou a verdade com compaixão e com compreensão. Esta deve ser a nossa resposta. Nós não devemos afastar-nos, mas devemos mostrar amor, porque a palavra de Deus é poderosa. Só uma parte. Esta mulher casou-se, agora tem 4 filhos. O outro homem, Dennis Jernigan, ele casou-se também e tem 8 filhos. E então, só uma parte sobre isto. Uma pessoa homossexual, depois de conhecer Cristo, Deus pode mudar os seus desejos. Deus pode mudar a sua vida. Nem sempre é assim. Há outras pessoas que ao longo da sua vida nunca é sempre um desafio. Mas seja o que for, Deus é suficiente. E finalmente, qual é a resposta de Jesus ao homossexual? Vamos para João 8, 10 e 11. Como respondeu Jesus? Lembrem Jesus quando ele foi enfrentado com a situação da mulher apanhada em adultério. Todas as pessoas estavam aí para condená-la. Jesus, endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe a Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Grande verdade. Em Jesus há perdão. Em Jesus há liberdade. E como ele diz, não peques mais. Há uma mudança da vida. Isto é poderoso para todos os aspectos da família. Eu sei que provavelmente aqui hoje não há ninguém que está a ter um desafio nisto. Mas isto é verdade para toda a família. Esta é a última mensagem sobre a família.
E a resposta é Jesus Cristo. Eu não estou aqui para dar uma lista de dicas para a tua família. Eu estou a apontar para Jesus. Porque Ele é a resposta. É Ele que pode mudar vidas. É Ele que, como Ele diz aqui, ninguém te condenou, nem eu. Vai e não pecas mais. Ao longo desta série, nós todas as semanas vimos vídeos, testemunhos diferentes de várias pessoas. O do seu, com estas palavras. Se tu estás aqui hoje e não conheces Jesus Cristo como o teu Salvador, aceita-o hoje. Arrepende do teu pecado. Confia em Jesus como o teu Salvador. Entrega a tua vida nas suas mãos. Não há melhor coisa do que ter a certeza do perdão do teu pecado, de ter a certeza da vida eterna, de ter um relacionamento certo com Deus. Esta é a questão mais importante da vida de qualquer pessoa. E é a base, o fundamento para qualquer outro assunto nas nossas vidas, incluindo as nossas famílias. Aceita Jesus Cristo hoje. Para nós que somos crentes, que já temos um relacionamento com Jesus Cristo, talvez olhamos para as nossas famílias e pensamos, Deus, a minha família é um catástrofe. Eu não sei o que fazer, há tantos problemas, tantos conflitos, parece que não há esperança. Se Deus pode mudar a vida de um homossexual, se Deus pode mudar a vida, como vimos nos testemunhos de alguém que vivia como prostituta, se Deus pode mudar a vida de pessoas longe dele, Ele pode também agir na tua vida. Ele pode redimir a tua família. Ele pode dar a orientação que precisas para a tua família. Então, entrega a tua família nas mãos de Deus. Eu espero que esta série de mensagens tenha sido útil nas nossas vidas. Porque a Bíblia é um livro prático. Fala para a nossa realidade. Deus é um Deus que interessa nos pormenores na nossa vida. Porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Testemunho.